Um, dois, três. Primeiro, descontar a eleição. Segundo, contar os do armário. Não, eu vou dar uma olhada, que eu vou olhar tudo uma vez. Pois, contar os do armário e descontar. Agora, depois, ver o Everaldo. Aí eu vou ver o que sobrou. 4. Se não tem, que ainda foi impresso, imprimir. Imprimir os inéditos. Muito bom, obrigado. Não, falta as do Antônio. Obrigado. Escuta, quem é que bate aí pra mim? Você? Vocês estão sem microfone. Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui a exegese conscienciológica dentro da comunicologia, que é o comentário ou dissertação tendo por objetivo esclarecer, interpretar ou explicar minuciosamente algum princípio técnico da conscienciologia, depois de eficiente trabalho hermenêutico, analítico, com imersão polimática profunda e cosmovisiológica nos textos existentes das especialidades conscienciológicas. De modo que é muita pretensão dentro do processo de análise dos textos, tá? A exegese da consciência, a hermenêutica conscienciológica, a exposição conscienciológica, a resenha crítica da conscienciologia, a recensão crítica sobre a conscienciologia, o ensaio conscienciológico, as regras da hermenêutica, o método exegético, a inteligência dos textos, a exegética sistemática, a aula de conscienciologia, a ebulição das neoideias, a comunicação das neoideias, a divulgação científica, a palestra sobre conscienciologia, a conferência sobre conscienciologia, a mega escola terrestre, a escola da exegese na França no século XIX, a era da consciência, a TARES. TARES significa tarefa do esclarecimento. Agora, nós temos aí uma série de logias e tem aqui também, ao fim, uma listagem de 20 categorias de exegese em ordem alfabética. A pessoa ter uma noção do que é que significa essa palavra, que muita gente até lê errado, que é difícil. Então, ela seria dentro o processo mesmo da linguagem mais erudita, mais técnica. A exegese conscienciológica determina de pronto o patamar da inteligência evolutiva teática do conscienciólogo homem, mulher, veterano ou calouro quanto à conscienciologia. Você, exegeta, mínimo, mediano ou máximo quanto ao corpus da conscienciologia. Quais fatos sustentam tal afirmação? Corpus, aqui no caso, é o arcabouço, mecanismo
ou o conjunto de ideias componentes da estrutura da neociência e conscienciologia. Eu quero dizer que esse verbete tem 44 logias e 7 máximos. Agora, ó, dentro dessa linha, que a gente está com muita pretensão, com muita exibição de palavras bonitas, nesse caso aqui, eu quero dizer para vocês que tem muita coisa que nós não somos assim uma pouca porcaria, não. As publicações nossas editais, eu queria falar isso até com o Max, não está aqui hoje. Está aí? Ah, está aí. É porque eu não tinha visto. Quando eu olhei, você não... Mas, ô Max, eu estou aqui ó, com uma prova que nós não somos pouca porcaria. A situação nossa é séria. A maioria das nossas publicações tem 1000 exemplares. A maioria absoluta delas são técnicas. Agora, aqui está um livro técnico muito bom, por sinal, muito bom, sobre a construção de dicionários e de base de conhecimento lexical. Quer dizer, está na minha linha do processo da enciclopédia, essa coisa toda, da lexicografia e lexicologia. Agora, raramente eles colocam totais dos livros, né? Esse colocou. Agora, é bom a gente falar quem é que publicou isso. Primeiro, Laboratório Editorial da Unesp, a partir de Araraquara. É a Cultura Acadêmica Editora. Agora, aqui está falando sobre o volume. Fala o formato, a mancha, tipologia, papel, cartão, supremo, tal. Primeira edição 2006 e tiragem, 300 exemplares. Agora, veja, a maioria hoje está publicando os dados que tem sobre defesa de tese, de mestrado, de doutorado, tudo eles estão fazendo apenas download na internet, né? Agora, veja, um livro desse, que é fora de série, são 300 exemplares. Você já publicou algum livro nosso com 300 exemplares? Então, veja, eu quero dizer para vocês que vão publicar livro aí, e que estão fazendo livro técnico, lembre-se, nós não precisamos de estar com vergonha das nossas tiragens, nem nada. Agora, eu sempre fiz questão de publicar as tiragens. E essa turma da academia sempre faz questão de não publicar. Então fica sempre nebuloso, ninguém sabe o que, que tem, se o livro é conhecido, se não é, se a coisa tem valor ou não. Fato é fato, contra fato a gente não pode brigar. Passa lá para ele dar uma olhada dela. Olha, a própria chefa minha aqui, ó, que é a Mabel, viu o livro aí e vai arranjar um para ela, porque ela achou que é bom. Quem me arranjou esse livro foi a Mariana. Deixou lá para mim, lá embaixo. Eu não conheci o livro. Tá vendo? Porque é processo acadêmico, etc. Nem todos a gente tem. Pois é. Agora vê, 300 exemplares. Tá bem? A maioria aqui você está publicando no mínimo 1000 exemplares, 2000, 3000. Olha lá, 1500. São 5 vezes essa edição. Vocês estão... Vê se vocês agora começam a ter mais autoestima intelectual, tem maior amor próprio, tá certo? Conta fato, gente. Como é que é? Alguém quer desancar com essa condição? Pois a maioria tem curso superior, absoluto. É uma loucura isso aí. Agora, ó, a partir disso também, falando aqui sobre o processo intelectual, que hoje é o negócio da comunicologia, exegese, conscienciológico, isso aqui ó, são os dados da feira que começa depois de manhã. Tudo indica que é às 19 horas, está falando aqui, que vai ter o lançamento oficial e depois vai ter um jantar. Parece que eles vão me lançar, vão me convidar um negócio para mim, e parece que o Paulo está querendo até que eu vá lá. Eu vou. Então eu quero dizer para vocês que depois de amanhã, antes das 7, eu devo estar lá para ver, que é um processo cultural, e eu pediria a vocês aí que são eminências desse trabalho todo, para também comparecer lá. Se você for, você fica lá comigo, que eu quero ver tudo. E a gente indo antes das 7, parece que o jantar é só às 9, a gente vai ver tudo que vai acontecer. A feira parece que, territorialmente, do ponto de vista geopolítico, é pequena. Mas tem muita gente que vem.
Agora, eu estava vendo aqui, ó, entre os que vêm aqui, tem um que é muito amigo, que parece que nunca veio aqui. É o Domingos Meirelles. Esse aqui eu já conversei muito com ele lá em casa, com as coisas todas, antes de ele publicar o livro, eu mesmo dei indicações das coisas. É um grande cara esse Domingos Meirelles. É um repórter. Ele fazia reportagem comigo sobre as coisas. Então, eu conheço ele. Antes dele publicar o primeiro livro, que eu falei com ele, como é que foi. Na ocasião, dei até palpite sobre o processo de editora para ele, tudo isso. Entende? De modo que, depois de amanhã, sexta-feira, a partir de 19 horas, é a inauguração e o jantar da feira. De modo que vamos ver o que é que acontece e ver o estande que nós vamos ter lá também no meio, como é que está a situação, examinar aí. Afinal de contas, eu quero, se vocês me derem a palavra lá, eu já estou avisando desde já. Eu vou falar que nós estamos fazendo uma enciclopédia, que temos aqui 538 pessoas que estão nos ajudando, que tem 33 autores já publicados a partir de Foz, nossos, e que nós temos mais vocês ainda para ser publicado. De modo que essa feira é muito importante. E outra coisa, se for, eu vou falar também na primeira feira, que essa é a segunda, porque eles não falaram nada lá. Que é muito importante colocar a cronologia, primeira, segunda, para dar expressão disso. Que em matéria intelectual quase sempre se devia o primeiro, o décimo que tem, o primeiro decênio, o decênio, tem que ter o decênio. Contar. É igualzinho, por exemplo, publicação de livro histórico. Então é muito importante colocar que essa é a segunda. Eles tiraram o corpo fora por alguma política para dizer que o negócio é novo ou qualquer coisa. Querem desvincular tudo. Agora, se o Paulo está querendo que eu vou lá. Afinal de contas, isso é o problema, que nós mesmos aqui inventamos essa feira aqui, isso não havia. A gente criou, vou falar isso tudo publicamente. Nós não temos nada para esconder. Briga é briga, e agora, do ponto de vista de intelectualidade mental somática, eu sou da briga. É necessário que haja. Estou certo ou estou errado, Tânia? Você não acha que devia fazer isso? Dá lá para ela o micrófono, gente. Cadê os micrófonos? Vocês não espalharam o micrófono. Eu acho que todo dia devia de ter, em cada canto, um micrófono. Para assim a pessoa ficar mais fácil. Era isso que eu ia perguntar. O senhor ainda não tinha falado que vai colocar isso no discurso. Mas já houve uma primeira feira. Pois é, tinha que e falar. Aí existem cartazes que falam sobre isso. Isso poderia ser pendurado? Não, mas não é isso. Eu pedi para colocar primeira-feira, tudo que tem, e a segunda-feira, tudo que tem no nosso estande. Isso. Vai ter, não, já pedi. No nosso estande. Isso tudo, nós estamos lá. Tá... Mas aí se alguém perguntar... Ok. A gente vai lá. Aqui, ó. Venha tomar chá comigo. Chá comigo. Deixa comigo. Muito obrigada. Nós vamos falar. Você não acha que precisa? Nós precisamos defender o processo histórico, que a gente está fazendo uma força danada aqui. Como é que é? Bobagem, tem que falar que o negócio é a segunda mesa e não ter vergonha disso, não. Daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 20. A gente vai ter uma camisa, assim. Nós vamos ter uma camisa besteira. específica. Nós vamos ter uma camisa... Bobagem. A hora que o negócio tiver 20 lá, vai dar uma força danada. Não, eles quiseram desvincular com a questão do CAEC, da Foi. sociologia. Para fazer política devido ao ano eleitoral. Nós enviamos também. Já tem aqui. Obrigada. Só aqui nós temos Nós 33 enviamos autores. todos os autores com antecedência e eles Agora, falaram que outra coisa, esqueceram tem de autor colocar de nossa Foz aí. reserva. Tem autor de Foz aí, não tem? Tem no meio. Tem os deles. Eles falaram que esqueceram de colocar os autores. Nós Sei, mandamos ó, com antecedência. eu quero eles falar, então eu posso esqueceram. chegar e falar assim, eu quero falar para os esquecidos que promoveram essa feira. Posso começar assim? Pode. Eu acho que deve. Outra coisa. Para todos aqueles que têm hipomnésia, o que vocês acham? Vamos começar a falar desse jeito. Convocaram a gente para ir lá, para mobilizar as outras pessoas. Escuta, você está fazendo a listagem aí para nós disso? Coloca aí, então, para mim começar assim. Eu quero lembrar para todos aqueles que sofrem de hipomnésia e que esqueceram da primeira-feira o seguinte. Põe aí para nós. Eu vou falar isso tudo. Gente, na minha idade, não tem mais nada para esconder.
Não há mais nada para Não, esconder. esqueceram os autores. Se eu era prostituta, eu continuo sendo. Se não era prostituta, eu continuo sendo. Na minha idade, não tem mais nada para esconder. A gente tem que enfrentar isso. Agora, veja, eu fiz uma força danada para a gente fazer isso aí. Isso foi até, deu problema para nós. Que negócio é esse? E agora? Vamos julgar no lixo? Vamos esquecer no ostracismo das páginas rotas da história? Professor Waldo, Que, se tiver que fazer alguma literatura, você me fala lá na hora que eu também sei fazer. a Daiane mandou para elas todos os autores daqui da Conscienciologia, inclusive autores para mediar Pois debate. mas a tudo, e eles moça não veio de colocaram na Curitiba, programação. né? Eles estão com outra... Não, aí o que a gente colocou? Ó, agora vai sair no jornal, a gente quer que isso saia, a gente botou o perfil lá, falou, queremos que saia Agora, de todos os autores. uma das no coisas que eu jornal, quero falar lá também é o ficar com seguinte, registro. nós temos autores e não são só de literatura, não. Tem gente técnica. Hein? Valdo, Valdo. Pois é, e todos doadores de direitos autorais. Põe Valdo. pra mim aí. Eu vou falar isso tudo lá. Valdo, aqui. Você lembra que quando a gente fez a proposta da primeira feira do livro, a Academia de Letras do Oeste do Paraná, o negócio da literatura, tinha feito uma proposta meses antes para a Fundação Cultural, e a Fundação Cultural tinha rejeitado essa proposta. Rejeitou. Nós nem sabíamos disso. E eles criaram muito problema conosco na época, porque eles aceitaram a nossa feira em função do Paulo, e não tinham aceitado a feira da academia. Eles estão fazendo hoje o que eles queriam fazer naquela ocasião, que é uma feira pequenininha para o povo de casa. Entende? E aí contrataram gente, é evidente que a Mas verba nós deve ter não vamos sido bem... deixar isso passar em branco, não. Se de acho- colocar a boca no trombone. Eu acho que foi um penso retrocesso que nisso sim. aí. Você Sem foi uma sombra das de mais dúvida, sacrificadas disso. O trabalho que nós temos, quantos meses trabalhando nisso? Ixi, Mesmo depois. Agora, foram 6 acertar. meses, 5 na hora que meses. precisaram, né, para que a gente, em função da credibilidade do CAEC, para poder chamar as editoras e outros participantes, eles utilizaram. A moça veio até Agora, aqui, inclusive. na hora que eu falar, eu vou ter que falar assim. Para aqueles que sofrem de hipomnésia, ou seja, traduzindo, aqueles que não têm boa memória. Talvez eu vou ter que falar uma opção de coisa nesse sentido. E esse ainda está sendo bonzinho. Agora, ó, Professor Waldo, parece com os negócios do Minor Fernandes a respeito do, do Cirnei. Pessoal, mas sabe o que eu acho? Pelo tamanho que vai ser a feira comparado com a primeira, na verdade vai ficar até feio para eles com relação ao CAEC, porque a primeira vai ser muito melhor do que a segunda. Agora eu vou falar assim, olha, Então, na terceira-feira, a terceira-feira do ano que vem, ou daqui 2 anos, por favor, volte a fazer numa praça maior, expandir isso, que tem muito mais gente aqui. Foz tem mais autores do que esses que estão aqui. É isso aí. Não é isso? Tem que falar isso. Ah, vou falar no meu estilo, hein? Eu Viva acho. Foz! Está entendendo? É isso aí. Agora, Ouve o Val. meu estilo, a hora que eu falei lá, tem tudo gravado lá no Eurico Veríssimo. Vocês sabem da história, né? Sim, na escola. Agora, Valdo, seria bom que a maioria de nós pudesse estar lá na abertura, né? Seria bom a gente fazer uma frente ampla, É na Fundação Cultural. fazer pressão. Sim, porque a feira é em frente à Fundação Quer dizer, Cultural. não houve a valorização dos não, autores eu de acho- Foz. Só de É. excluir, né? Tem Agora, vários autores se aqui for muitos excluir. dos nossos autores lá, seria o caso de ir, na hora eu pedir, levanta a mão aí os autores Isso, nossos de Foz. então, Vamos mostrar um seria bom monte. que- E ao que tudo indica, hein, Marco? A Editares é a maior editora de Foz, não é? É a maior. Pois é. É a única, é a maior. Agora, preciso saber se tem mais editoras aí. Né? Pois é. Que estão no prelo, né? Tem que ser autor. A turma do prelo. Mas falar, por exemplo, da editora. Agora, seria bom falar esse negócio, põe aí para mim, que nós publicamos livro aqui pela Editares, que é a editora daqui, são livros técnicos e a edição básica, no mínimo, é de 1.500 exemplares. Isso aí é só Agora, para ô, liquidar Valdo. com o assunto. E outra coisa, tudo sem, vamos dizer assim, patrimônio editorial, com doação Doação. Ô, Valdo, agora Do era bom patrimônio talvez levar os intelectual. 2 tomos da enciclopédia e mostrar um exemplo, só para ter como um Não, mas exemplo nós aqui, ó. vamos ter lá todos os Não, livros. então, na hora que falar, a gente segura lá e mostrar, ó, só para ver Agora, gente, o tamanho. a briga intelectual é sempre positiva e sempre traz alguma coisa. Essa é polêmica útil. Essa não é uma polêmica negativa. Vamos- Ontem, ouvindo a tertúlia, o senhor disse que para não ouvir
headset, fone de ouvido. Eu falei, não foi headset, eu falei headphone. Pois causa problema na sinalética. Sou usuário assíduo de música multidimensional. Autora Jacotte Choyer. Pois esse tipo de música comprovadamente sincroniza os dois hemisférios cerebrais. Por isso preciso do headset. Ouço normalmente à noite, nível baixo. Ouço a tertúlia também no iPod com o headset. O que o senhor acha? Acho que você está perdendo tempo, isso vai perder e vai furar seus tímpanos aí pouco a pouco em matéria de parapsiquismo. Quer dizer, vai torrar o seu processo em matéria de sinalética. Isso é a experiência da gente. Mexer com qualquer coisa no ouvido é um perigo. Tem um monte de aparelhos desses que eu quero te dizer desde a década de 60. Eu acho que a pessoa só deve usar isso para fazer pesquisa, examinar rápido, mas não ter isso nesse hábito como você tem. Porque senão isso pode criar problema. Outra coisa também, muito cuidado com esse processo de colocar qualquer coisa no ouvido, desde que não seja aparelho feito por otorrinolaringologista. Por quê? É um monte de gente que está ficando surda só de frequentar happening, boatinhas, boates e nightclubs. Abra o olho com isso, cada barulhada. Tem uma porção de barulho hoje, que são essas músicas que eles estão fazendo, que são problemáticas. Você está falando que lê com os hemisférios lá direitinho, mas música baixa. Mas mesmo assim, o nível baixo. Cuidado com isso. Que isso aí com o tempo é problemático. Olha, eu posso também falar de cátedra sobre o assunto, porque eu tive um acidente que rachei a cabeça, e eu tenho tinnitus, ou seja, zumbido, desde 1970. São 38 anos que eu tenho isso no meu ouvido. Então, ó, eu fecho aqui, escuto, sem parar. Agora, se eu estiver cansado, depois vem um negócio como se tivesse água. Faz assim, blom, blom, blom. É como se eu estivesse ouvindo a minha torrente circulatória. Não é corrente, é a torrente circulatória. Então, veja, eu tenho experiência disso, sei como é que é. No entanto, eu tenho sinalética. Sinalética, inclusive, com repercussões que são aquilo que eu chamo timpânicas. Quer dizer, eu consegui conservar com tudo isso aí. Agora, eu não uso headphone. Então, pensa só, é uma hipótese para você considerar, não é? É uma nova, vamos dizer, apreciação ou abordagem do assunto diferente da que você usa. Tenho 49 anos e só agora descobri as maravilhas da Conscienciologia. O que é isso? Maravilhas. Hoje é Foz do Iguaçu e as cataratas. Isso é muito sério. Tudo é tão lógico. Estou tentando mostrar ao meu marido e minhas irmãs todo o conhecimento que tenho adquirido com as tertúlias e os livros. O senhor acha que ainda poderei mudar alguma coisa na minha proex? Escuta, a vida começa aos 50. Você esqueceu disso? Tem aí reportagem agora recente que saiu nas revistas. Todo mundo já tem um monte de gente vivendo com 112 anos. O que você quer? Então o negócio é muito diferente. O senhor acha que ainda poderei mudar alguma coisa na minha proex? É lógico. Não quero mais continuar cometendo os mesmos erros vida após vida. Agradeço a todos vocês pela imensa oportunidade de ser uma consciência melhor. Escuta, existe uma técnica de mais um ano de vida. Qualquer coisa é só... tem gente que acessar isso pela internet, mais um ano de vida, a técnica? Não, tem que ver só no... 700 experimentos. Em 700 experimentos, você pode ver a técnica de mais um ano de vida. Seria bom você fazer a técnica. Se você aparecer aqui em Foz, você vai conversar com a nossa Beth. Ela vai te dar uma geral, que ela é doutora no assunto da técnica. Entende? Técnica de mais um ano de vida. Quer dizer, através de 365 ou 366 anos, depende do ano bissexto, você pode renovar sua vida e recuperar muita coisa que não foi feita dentro da sua programação existencial. Agora, ó, quero te dizer uma coisa. Você, com seus 49 anos, de cima dos seus 49 anos, você pode então verificar uma coisa. Possivelmente você tem curso intermissivo. Só que tem, você chegou um pouquinho atrasadinha. Nós chamamos isso de retardatário. Retardatária ainda tem jeito de recuperar tudo. Pode fazer até mais do que muitos de nós aqui. Isso não quer dizer nada. Que a pessoa já vem com mais experiência, ela vai ser reciclante e é retomadora de tarefas sem saber que tinha tarefa. Então isso é muito sério. Leve a sua condição a sério. Qualquer coisa apareça aqui que nós vamos te dar um banho de loja daqueles, sabe, com
como eu chamo, né, colocar um tapete arco-írico de todas as cores para receber uma rainha. Tá certo? Mas fala, Tânia. Ah, foi? Então fala aí, fala alto para ela. Fala alto. Eu só não vou te dizer o nome. Fala para ela ali, ó. Fala meu nome? Fala. Eu sou Tânia. Eu sou Tânia Guimarães. Eu fiz o meu primeiro P1, eu já tinha 51 anos. Pois é. Completo. Você foi uma retardatária com 2 anos mais retardatária do que ela. A P1 é o início do princípio do curso de projeciologia. Hoje é o CIP. Agora, ó, que tem ainda você aqui, ó. Você que está me ouvindo aí, estou respondendo para você. Eu não quero falar seu nome para não complicar a situação. Porque a gente não sabe, né? Pode pegar o maridinho, o filhinho, o vizinho, os vinhos da vida e tal. Mas olha, maravilha mesmo que nós temos na Conscienciologia uma pessoa igual a Tânia, viu? Ela é fora de série. Professor Valdo? Aqui é a sua esquerda. Pode falar. Estou com 2 dúvidas aqui. Sim. A primeira delas é em antonimologia. O senhor colocou aí o número 5, completismo existencial, página 32. Sim. E aí eu não entendi o porquê do completismo existencial estar aí, em antonimologia. É justamente o caso da nossa amiga, é o caso da Tânia. Elas não fizeram exegese da própria vida. Então agora elas fizeram, depois vão chegar ao completismo. Mas antes, se continuasse, tá certo? Exegese existencial, tá certo? O que tu achas? Tem lógica? Faz sentido? Entendi. A outra dúvida que eu tenho aqui já é também na página 32, lá embaixo. Na última linha tem, lá no detalhismo, tem teoriologia. Queria entender o que é essa... A teoria da interpretação da inteligência evolutiva. O que você acha? Não sei. A teoria da interpretação. A interpretação é hermenêutica, é a ciência da interpretação. Agora, a inteligência evolutiva, dentro de 12 inteligências, eu sempre considerei como sendo a mais composta, mais complexa e a prioritária. E outra coisa, quem fez curso intermissivo já tem a essência ou embasamento da inteligência evolutiva, a IE, como eu chamo. Então, dentro da exegese conscienciológica, a inteligência evolutiva é indispensável. Você não acha, Ian? É ou não é? Essa está voando. Quando você voltar e aterrissar, você me avisa. Entende? E aí eu vou lembrar que você existe, que você está aqui no ambiente. Está fora do ambiente. Está vendo? Mas você entendeu isso aí? Entendi, professor. Quem é que está com o microfone agora? O próximo? Tem alguém? Faz favor. Valdo, 2 coisas. Só em relação à questão da feira também, talvez fosse interessante falar, porque o próprio Bonato, que está à frente dessa feira aí, sempre dá a ideia de que a outra foi uma feira de livros da Conscienciologia, quando foi totalmente diversificado. Então era importante, tá aí, de volta, que é um dos autores que estão de volta. E tinha até stand religioso, tinha de tudo aí. Que a outra feira então, foi de todos os autores. De todas as linhas, autores. Universalista. Bem universal. Acho que é importante várias editoras e locais. E a outra é aqui no verbete, Walter, página 32 também, na fatologia, 3ª linha no final. O método exegético. Qual seria o método exegético? É você usar todos os problemas que eu falo lá no início ali, ó. Análise, hermenêutica, abordagem, o outro nome é o processo da definições da situação, etc. Tal. Agora, ó, eu não sei se todos os verbetes sobre análise já vieram aqui. Eu acho que já, né? Análise das análises, análise disso, listagem das análises, 100 tipos de análise, não já? A taxologia das análises. Então, o problema é usar aquilo quando o tema ou o trabalho seu, o seu objetivo, comportar. Se ele comporta, precisa fazer isso tudo. Agora, ó, veja, vamos só entender uma visão assim panorâmica da situação que não chega a instalar ou consolidar uma cosmovisiologia da história, mas uma coisa básica. Então, o que é que tem? Primeira coisa é a abordagem. Segundo, você vai fazer, depois da abordagem, examinar o ângulo
as feições da situação da sua abordagem. Depois daquela abordagem, qual a metodologia que você vai fazer para começar uma análise? Depois da análise feita, você vai discriminar os achados, são os findings, como nós falamos em inglês. Agora, depois desse finding, você vai fazer uma síntese. Então, veja, nessa síntese, você já vai começar, então, a ter uma primeira noção da exegese. Então, esse comentário com essa dissertação que você um dia for fazer sobre aquilo, a sua interpretação vai ser usar, ou vai aplicar, ou vai, vamos dizer, fazer a exposição e demonstração dessas técnicas nossas. Primeiro, a do detalhismo. Segundo, a da exaustividade. E a terceira, a da circularidade. A hora que você vai, torna a voltar para ver o outro ângulo. Então, é uma pseudo-repetição ou uma repetição real, mas que vem esclarecer. Ela acrescenta mais um ponto dentro daquele processo que eu falo, que é quando você vai subindo, você faz uma espiral, que é a espiral evolutiva. Então, aquela espiral, se você deu mais um ponto acima, ela então deixa de ser rebarbativa, deixa de ser apenas redundante, e ela vai ser então circular. A circular é justamente aquela que volta para pegar um conceito que ainda não foi esclarecido, para esclarecer mais no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto tempo. Tá certo? Mais ou menos a situação é essa. Agora, ó, as pessoas que quiserem ver isso com mais detalhe, devem ver todas as técnicas que nós já publicamos até agora e examinar o manual de redação, algumas das expressões que tem lá do ponto de vista da linguagem, que lá tem as palavras que interessam. Por exemplo, na exegese, seria bom ver aquelas 120 palavras que tem lá. Uma das coisas sobre isso. Alguma coisa nesse sentido. Aquilo realmente leva a pessoa para uma cosmovisão oportunamente. De qualquer tema. Aquilo se amplia. Entende? O que mais? Ao final aqui da fatologia, na penúltima, você fala da escola da exegese na França. Sim. Isso aí é o seguinte, é porque essa é que ficou na história como a mais séria. Então, se alguma pessoa quiser estudar o que vem a ser a exegese, ela tem que se reportar ao século XIX na França. Que essa aí é que é, historicamente, eu acho que não tem jeito de tirar o corpo fora disso, não. A gente tem que analisar. Professor, mas fala. Na laboratoriologia, sim, o senhor colocou o laboratório conscienciológico da parapedagogia. Sim. Queria entender por quê. Queria entender o porquê. Por quê? Você quer saber por quê? Sim. A parapedagogia é a base de tudo que nós estamos fazendo, tá certo? Sim. Não é só pedagogia, não é só educação, não é só didática. É a parapedagogia. Por quê? Porque a conscienciologia, ela trata da multidimensionalidade também, da sua consciência. Então, o processo, qualquer exegese que você for fazer da conscienciologia, você tem que chegar na parapedagogia. Como é que você vai fazer uma interpretação sem ter a didática da demonstração desses fatos, inclusive multidimensionais? O que vocês acham? Não tem jeito de fugir disso. Tem mais laboratório para isso, mas esse aí, por exemplo, mental somática, é o caso de entrar aí, tem uma opção deles. E falando em multidimensionalidade, teria técnicas projetivas e outras coisas mais. EV. Mas o caso aí mais sério da exegese conscienciológica é justamente a parapedagogia. Isso faz sentido para você, depois que a gente está falando isso? Faz? Pois é. Agora, ó, o que é a teoria da interpretação da inteligência evolutiva? O que você perguntou. Você quer explicar aí o que é que nós falamos? Eu não quero, não. Alguém saltou de banda? Ele é carioca? Não é. Mas, olha, saída pela esquerda, não é isso? Agora, ó, a interpretação da inteligência evolutiva, que eu estava falando aí há pouco tempo, é o seguinte: a inteligência evolutiva ela é complexa. Ela é a reunião de diversas inteligências ou modalidades da inteligência, ou módulos da inteligência da pessoa. Nenhuma pessoa tem uma inteligência só. Nós temos, e geralmente a gente costuma estudar, no mínimo 11 ou 12 inteligências básicas. Agora, nessas inteligências, então, na inteligência evolutiva, precisa de ter várias coisas para a pessoa saber. A primeira delas, uma inteligência, por exemplo, interna, que é o processo de acesso, interpretação, abordagem dos problemas e a parte intelectual
inclusive mesmo de exegese, de, vamos dizer, hermenêutica, de análise, de síntese e outras coisas mais. Agora, junto com isso, a pessoa tem que ter uma inteligência também, no caso, parapsíquica, que é uma das mais avançadas que tem, para ela saber que as catástrofes que ela tem que ter não são apenas do freudismo ou da psicanálise que diz respeito a essa vida, mas tem que fazer catástrofes também de vidas prévias, anteriores, para ampliar o enfoque da sua realidade dentro do seu momento evolutivo. Então, a teoria dessa interpretação da inteligência envolve todo um arcabouço dessas ideias e, vamos dizer, dessas técnicas que nós usamos hoje dentro da conscienciologia, para a pessoa saber o que você está fazendo aqui. Para responder aquelas perguntas fundamentais da filosofia clássica. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Então, isso tudo está dentro da inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é muito falada nos nossos, é muito referida nos nossos conceitos e uma boa parte aqui, dezenas dos nossos verbetes, que é de propósito, porque é uma condição que nós não podemos escapar dela, é inafastável, é inevitável, é insubstituível, não tem jeito. Inteligência evolutiva. É a inteligência evolutiva que dá à pessoa a condição dela estar aqui devido ao processo do curso intermissivo que ela fez antes de ressomar. Qual a importância do desenvolvimento de um projeto ao modo de um departamento de linguística e poliglotismo para ampliar a exegese conscienciológica dos nossos autores via editais em diferentes idiomas? Olha, o ideal aqui no caso é fazer devagar e sempre toda essa ampliação de divulgação, conhecimento, interpretação e principalmente pesquisa que nós estamos fazendo na conscienciologia. Então, esse projeto nosso, nós estamos devagar e sempre. Ainda faltam algumas coisas para dar informação ao público, que é o que nós estamos pretendendo fazer ainda, que é um mega conjunto, vamos dizer, cultural que da holoteca, que isso ainda não foi feito ainda para ampliar, porque o material que nós temos hoje não cabe mais daí que nós temos. E possivelmente, se tudo isso seguir, dentro de 20 anos, esse que vai ser feito também vai ficar pequeno, e por aí vai. As grandes bibliotecas, somente para falar em biblioteca, não estou falando de holoteca, as grandes bibliotecas têm milhões e milhões de livros e publicações. E geralmente eles têm 4, 5, 10 pavilhões de 10 andares cada uma. É o que acontece, por exemplo, em diversos lugares. Outra coisa, eles têm campi que são distribuídos o material deles, que às vezes não comportam tudo num lugar só. Agora, a gente tem que esperar para chegar a milhões de dados. Nós estamos chegando a 1 milhão de artefatos do saber. Você sabe que falta, eu acho que, pouca coisa para isso. Tem um monte já. É muita coisa que já tem. Quer dizer, daqui a pouco nós temos 1 milhão de artefatos de saber. Isso ainda não podemos dizer que é livro. Livro nós estamos na base dos 80 mil que a gente já tem. Agora veja, daqui a pouco como é que é? Isso vai ampliar cada vez mais. Com as doações que nós recebemos, as publicações novas, tudo isso que a gente tem, como é que fica? Agora, uma coisa muito séria, que geralmente essas grandes bibliotecas não têm, é que nós temos, por exemplo, o Cosmograma já com milhares de recortes, que são muito importantes, que eu acho. E hoje, ele já não tem só recortes, ele tem também os dados que são extraídos da internet, tudo quanto é jeito, da bibliomática e outras máticas de tudo quanto é jeito. Então, isso tudo é o caminho que nós estamos para ampliar a exegese conscienciológica dos nossos autores via editais. Agora, vamos ver o que a gente faz. E ao nosso amigo aí que está falando nesse assunto, a gente pede, venha para a caixa você também. Cadê seu livro? Manda. Nós publicamos. Pode falar. Na página 33, na binomiologia, o primeiro, o binômio hermenêutica exegética. Eu tenho dificuldade de fazer a diferenciação da exegese e da hermenêutica. Você pode fazer essa diferenciação? Porque são muito próximos, né? Eu quero só ver aqui onde é que está o seu binômio hermenêutica exegética. É isso aqui que você quer saber. Mas eu queria entender, na verdade, a diferença entre a hermenêutica e a exegese. Hermenêutica, antes de mais nada, você está interpretando alguma coisa. Você interpretou. Agora, exegese é a hora que você expõe isso. Uma coisa é você interpretar, outra coisa é você expor. É totalmente diferente.
Então, é a dissertação, o comentário, as alusões que você tem, as conclusões que você chegou. E outra coisa, até um certo ponto, a verdadeira exegese é uma demonstração técnica. Isso é que é o ideal dela. Na hora que ela fica madura. Pois eu queria só saber, assim, uma teoria, quando você está desenvolvendo uma teoria, está fazendo exegese ou está fazendo o ideal é fazer tudo. Fazer tudo. Elas são meio não, indissociáveis, fazer tudo né? aquilo que eu falei. Quer que eu repita tudo de novo? Já... Aqui. Veja, abordagem, presta atenção, análise, abordagem quer dizer enfoque. Análise quer dizer você dissecar, colocar um micróscopo e dissecar, fazer dissecção. Cortar tudo, anatomizar o seu objeto de pesquisa. Depois, dentro da análise, fazer a síntese. Depois, reunir isso tudo e começar tudo de novo. Então, transformar todo aquele conjunto numa síntese, para depois, aquela síntese começar a fazer um novo conjunto de análise. Então, isso é interminável. Qualquer assunto que você pegar. Se você puxou o fio da meada, você está perdido. Elas são meio indissociáveis, então. Não é só indissociável. Ela tem que ser sempre enriquecida. Ou enriquecível. Ela está sempre em expansão. Porque o nosso conhecimento não há nada, vamos dizer, absoluto, definitivo, total. Valdo? Sim. É isso, eu ia falar nessa mesma linha já antes, porque a exegese aqui na definição, ela é hermenêutica, ela é exposição, ela é análise, é várias coisas. São mas eu coisas começo falando, é um comentário ou dissertação, tendo por objeto esclarecer. Vocês viram que é a tarefa do esclarecimento, né? Eu sei, mas eu concordo. Exegese é a tarefa do esclarecimento. Calma, eu estou comentando. A etimologia também... estão rindo. Rir a gente pode rir. Esse povo aí é bom, é de riso. Na etimologia que vem da grega, ela é também hermenêutica, ela é várias coisas. Eu estou dizendo que uma palavra, eu não estou contestando nada, que uma palavra ela pode ser várias coisas. Pode, várias acepções. Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, olha lá. Exegese, conscienciológica, o comentário, dissertação, tendo por objeto esclarecer, interpretar ou explicar minuciosamente algum princípio técnico. É isso que interessa. Agora, eu acho que a ampliação aí é uma boa, não é? Você não acha que eu fiz? Ela está boa. Sempre. É por causa da circularidade. Ela está boa. Eu quis dizer que justamente isso, que a definição ela é complexa e deve ser. Agora, ó, essa definição, até que eu ainda não coloquei tudo, eu não fiz nenhuma enunciado de 6 ou de 7 itens para fazer uma enumeração horizontal, como eu tenho feito em várias definições. Eu não fiz. Essa não tem. Não, a definição com enumeração horizontal com 7 itens. Essa não tem. E na fatologia, a segunda e terceira linha, eu queria que você discorresse sobre essa recensão. A recensão crítica sobre a conscienciologia. Eu queria saber essa crítica. Por exemplo, a crítica das coisas. Dá uma análise que é feita, por exemplo, do jeito que tem no curso da heterocrítica de obra útil. É fazer aquilo, usar todas aquelas técnicas que nós usamos. É a recensão. É uma resenha crítica de qualquer realidade. Resenha crítica, tipo heterocrítica, mas sobre a conscienciologia. Pois é, mas tudo né? O processo é esse. E é outra coisa, isso não tem preço, isso é inavaliável. Uma heterocrítica para um autor qualquer é o máximo, isso é o máximo. Muita gente cresce com isso. Olha o Cury. Mas mesmo assim, ele não aprendeu, porque ficou doido com dinheiro. Está fazendo livro adoidado só para ganhar dinheiro, está errado. Isso aí a gente não explicou para ele, não. Não estou falando que ensinou, não. A gente não se referiu a essas coisas para fazer. Professor Valdo? Professor aqui, à sua esquerda. Eu gostaria de entender a parte do contexto extrafísico que acontece o desassédio pelo esclarecimento. Esse desassédio acontece
em função da profundidade do esclarecimento somente, ou tem outras variáveis aí para ele acontecer? A profundidade é a última coisa que acontece nisso. A coisa mais séria é a pessoa ter a luz da lampadinha do professor Pardal na cabeça. Ela descobrir, existe isso? O fato. Isso às vezes é o mais sério. Agora, o aprofundamento é só com o tempo. Se há um processo de assédio muito grande, principalmente intelectual, a pessoa demora, porque ela tem que permutar os conceitos. Ela tem que transformar os que ela já tem em neoconceitos, coisa nova. Isso aí é problemático. Isso aí só vem no segundo tempo. No primeiro tempo não há isso, não. Sim, mas eu pergunto assim, na questão quando a gente está dando um curso, ou quando a gente está dando uma palestra, uma conferência, também é a mesma coisa? Não, porque aí já tem gente que às vezes já conhece, ali já tem veteranos, não é só calouros, isso varia. Aí depende também do nível do corpo discente e do nível do corpo docente, do local. Os dois vão ajudar na Tudo questão tem do que ajudar. desassédio. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a coisa séria mesmo, braba, é que o problema do insight maior só vem com o tempo. Primeiro tem impacto terapia, a pessoa vê aquela realidade, o fato que ela ignorava, que ela desconhecia. Agora, o impacto mesmo só vem depois. Depois do impacto é que vem o esclarecimento mais profundo. Assenta a poeira para ver se a pessoa admitiu. E outra coisa, não adianta nada entender os nossos conceitos se não há reciclagem. Então não fica pensando que um curso vai resolver tudo assim, que não é bem. Ele abre caminho. A pessoa tem que percorrer o caminho. Você não vai fazer isso com os pés seus. Ela tem que fazer com as pernas dela. Entendeu? Entendi. O docente, no caso, na função de exegeta, né, da Conscienciologia, ele, de certa forma, aumenta a sua interpretação também. Ele melhora na exposição, ele melhora a sua interpretação não é isso, também. Existe uma técnica que é principalmente para a turma nova, estudante, etc., que ele lê alguma coisa, ou escreveu alguma coisa. Depois, ele tem uma vontade muito grande de expor a você aquilo que ele fez, que ele falou. Que a hora que ele expõe, ele começa a fazer uma retenção maior da ideia na cabeça dele. Isso aí é uma das técnicas que a meninada usa. Ele quer mostrar que ele estudou, mas aquilo ele quer fixar a ideia para não esquecer. Então, o problema de retenção é um processo mnemônico, técnico, que tem isso aí. É porque reforça aquela questão que quem mais aprende é o professor, né? Quem mais aprende é quem expõe. O professor é o primeiro a ser assistido, do jeito que o tenepsista é o primeiro a ser assistido. Entendeu? É a mesma coisa. É igualzinho o assistente, é o primeiro a ser assistido. Então, quanto mais... Professor, é isso. E quanto mais extroversão nesse caso, então mais aprendizado. Então... Não, depende. Não, claro. Mas a extroversão, ela é indispensável. Um professor, vamos dizer, autista, não é professor. Ele é uma esfinge. Entende? Ele é uma estátua. Não dá. Professor, aqui, Sim. Ainda sobre a escola de exegese na França, eu queria saber o seguinte, além da literatura, ela dedicou-se à linguística e outras áreas também? Não, o problema todo é o seguinte, quem se dedica à literatura se dedica à linguística. Pois é, mas outras Não, fim de áreas papo. também? Ela... Não, agora neles, aquilo se ampliou para outras áreas. Por exemplo, Agora, história, nós não podemos, historicamente, descartar o processo lá, porque ali é básico, é o mais citado até hoje, século XIX. E esse método, ele foi criado realmente no século XIX ou trouxe alguma coisa do classicismo grego? Não, as ideias básicas mesmo já havia desde a antiguidade. Classicismo Agora, eles grego, fizeram, né? Porque... normatizaram, eles gostam de usar muito essa palavra, né? Eles normatizaram os processos a partir do século XIX, mas baseado nos problemas da Idade Média, principalmente nas linguagens da Igreja Católica, no Ocidente. Sim. O processo vem também da religião, né? O processo do direito canônico e as outras coisas mais. Porque, antigamente, na época do feudalismo, da monarquia, quem tinha conhecimento das coisas, além de um pouquinho do povo da monarquia, era justamente a igreja. Né? Porque eles não queriam que ninguém estudasse, só eles é que deviam saber das coisas para poder dominar pelo conhecimento, a cognição. E isso, então, é que criou o problema. Agora, a exegese, por exemplo, vem muito de textos
chamados sagrados, né? Que é uma besteirada. Não existe nada sagrado, ainda mais texto. Mas é a bobajada do direito canônico da Igreja Católica, chamada ICA. Igreja Católica Apostólica Romana. Besteira total. ICA. Então isso aí é que é a bobagem que nós está aí até hoje. Agora veja, essa exegese, ela é muito séria, por exemplo, a respeito da Torá dos judeus. Ela é seríssima e da morte, até genocídio, nas questões do Alcorão, ou Corão, dos islâmicos. Então é um senhor problema isso aí. O negócio vem de muito tempo. Agora, por exemplo, você pegar um clássico antigo aí de 20 séculos, 10 séculos, você vai ver, então, fazer uma interpretação dele. É uma exegese também, do clássico. Hoje em dia eles estudam demais aí, você mesmo lá, que andou estudando o processo do helenismo, tudo é exegese. Vamos fazer a exegese, por exemplo, da maiêutica de Sócrates. Tudo que ele fazia, como é que era a técnica, a aplicação, os dados, ver os detalhes disso. Tudo é Nesse mesmo método que o senhor colocou. E o Balzac, como o senhor situaria dentro da França, ele seria um exegeta o quê? Sociológico. Não, sociológico. Ele, sociológico, do ponto de vista de literatura, foi um dos maiores. Mas seria mínimo Para ou mediano? muitos autores, Balzac é considerado o maior romancista que já existiu. Bom, o cara tinha 1.200 personagens, romances, quem é que já escreveu isso? Só ele. Pois é, sem ser conscienciológico, ele poderia ser o máximo, né, do exegeta. Não, isso do ponto de vista literário e sociológico. Dentro da escola. Dentro do processo literário, sociológico, vamos dizer, da literatura sociológica, ele é um dos maiores. O máximo. Sem dúvida, não tem dúvida que é. Não tem jeito de descartar. Se alguém for estudar qualquer coisa nesse sentido, não pode descartar o Balzac. Isso aí não sou eu que falo, são os balzaquistas, é o povo que já estudou isso aí. Entende? Agora, você veja, o livro psicografado por mim, com toda a situação, veio para preencher uma lacuna que ele deixou de tocar no assunto. Por quê? O que acontece depois da morte? Porque ele estudou só até a pessoa morrer. Deu uma de Freud. Você está entendendo? Freud depois deu uma do Balzac. Estudou tudo até a pessoa morrer, mas não via nada antes nem depois. Ele recebia informação, mas não sabia fazer análise nem assim. Não, e outra coisa, ele sofria muito por causa do temperamento dele, a mãe que era difícil, o processo, uma opção de tolice, né, da época. Ele foi influenciado demais por Paris. Paris era uma cara de doido, né? Muita gente brilhante, muita gente doida. Mas ele fazia uma cosmovisão também do problema da época, né? O negócio pior que tinha. Ele nasceu depois da Revolução Francesa. Mas podemos dizer que ele não sabia o que era cosmovisão, mas nessa análise que ele fazia dos personagens... Não, ele teve projeção consciente, ele viu, falou no homem duplex, uma opção de coisa. Ele não estava brincando com isso. Obrigada, professor. A gente poderia dizer que um dos componentes que diferencia a exegese do resumo é a crítica, então, porque... Exegese, você pode fazer uma exegese resumida. Não quer dizer nada. A gente não pode dizer. Mas ela teria... Tudo você pode fazer um resumo. Agora ela teria o senso crítico, né, exegese. O resumo em si... Não, tudo tem que ter crítica. O senso crítico tem que ter tudo, até no resumo. Você vai resumir uma coisa que você ficou na periferia, não atacou o core, a essência daquela ideia, não adiantou nada. Que resumo besta é esse? Então precisa ter também. A gente poderia dizer, então, que a exegese, ela... Mas ela puxa mais... Aqui a ideia é descentrada. Que ela puxaria mais para a criticidade, então, de certa forma. Para quê? Para a criticidade. A exegese, antes de tudo, é crítica. Né? Ela tem que ser, senão não adianta. Ela é em si crítica. Pois é, aqui, veja. Comentário ou dissertação tendo por objeto esclarecer, interpretar e explicar. Isso aqui é mais crítica do que isso. Por isso que eu estava diferenciando entre resenha né, e resumo. Agora, resenha é resumo. É a recensão aqui, ó, recensão crítica. É uma resenha crítica. Entende? Você vai fazer uma síntese de alguma coisa. Ali tem exegese. Mas o que interessa lá é que está fazendo uma resenha. Isso é outra coisa. Você pegar um livro, por exemplo, de 500 páginas, você escreveu 5 páginas fazendo a resenha dele. Você reduziu o livro a 5 páginas. Com a interpretação sua. Isso é exegese.
Às vezes tem a expressão composta, mais ou menos como, tipo, exegese crítica, resenha crítica. Eles colocam essa qualificação para deixar até mais destacado, assim, algum viés. Frisar, mas é bastante comum. Frisar resenha crítica, então. Para mostrar o objetivo real. Isso aí é que é o bom. É um negócio que eu chamo de aproximação simples. É ficar cada vez mais exaustivo dentro da pontuação exata, pontual. O micro, no caso aí, é o micrótomo que está levando para o megalocus. Megalocus. Então, veja, é uma coisa muito pequena, mas que está sendo colocada em alto nível, em grande tamanho, para chamar a atenção do olho do furacão. O olho do furacão da ideia. Eu sempre, quando falo de crítica, eu sempre lembro da etimologia, né, que vem crinem, e significa, do grego, separar para distinguir. Pois então, toda vez que você não, separa, distingue. Crítica, antes de tudo, é autodiscernimento. Agora, veja, para fazer uma crítica, a pessoa tem que ter um gabarito, ela tem que ter uma bagagem intelectual. Bagagem correspondente àquela área que ela está pretendendo criticar. Então, isso é o discernimento. Então, o discernimento sempre tem que ter uma bagagem enorme. Como diz lá o cara, o meu amigo, quem tem maior bumbum em tudo isso é o discernimento. É aquele que tem que ter a maior carreta, com maior coisa. Porque se não tem, que discernimento que a pessoa vai ter? Então, a hora que uma pessoa chega e vê uma coisa, ela não pode discernir se ela não tem uma bagagem. Então, a bagagem dela deve ser imensa. Ela deve ter aquela superpesa, carregando a bagagem que ela tem para fazer a crítica, que vem com a interpretação, que vem com a exegese, que vem com a análise, que vem com a síntese, que é o processo, então, da crítica propriamente dita. Agora, veja, sem discernimento, como é que vai fazer isso? Outra coisa, dentro dos atributos todos que nós temos, o autodiscernimento é o mais sério. Agora, para começar qualquer coisa, a concentração mental é indispensável. Sem ela, ninguém consegue nada. Você quer interpretar alguma coisa, você está pensando noutra? Dando uma da Ieda aí hoje, estava viajando hoje, né? Ela estava pensando, ela veio muito preocupada com alguma coisa. Deve ter sido o curso sobre a ginossomática, a ginecologia, que alterou aí, participou de alteração aí na tudo. Professor, sim. As Verpon seriam uma consequência da exegese conscienciológica? A Verpon? Sim. Ela é consequência, querendo ou não. Mas às vezes ela nasce independente disso. Mas no fim ela é sempre uma consequência. Por quê? Ela é uma verdade relativa de ponta. Temporariamente, ela vai se impor. Ela se, entende? Ela se manifesta. Então, isso aí é um processo para fazer interpretação, para fazer exegese, para fazer análise, para fazer síntese, para fazer tudo. Enfim, autopesquisa. O CAEC é dedicado a quê? A autopesquisa. A autopesquisa tem que começar por quê? Princípio da descrença. Não vai no meu bico, nada que eu estou falando aqui. Isso tudo aqui, ó. Aqui, micrófono aceita qualquer coisa. Qualquer som. O negócio é ter a experiência. Professor Waldo, por exemplo, a exegese católica, por exemplo. Exegese católica, por exemplo. A pessoa ela faz a interpretação lá do negócio todo e, na verdade, ela vai estar, de algum modo, dogmatizando e falando em cima, isso. Né, vamos dizer a assim, gente reafirmando. Tem que acabar com ela. Primeira coisa, ideia. tem que ter universalismo, não pode ter facciosismo nem sectarismo. Agora, por exemplo... Então, veja, a pessoa ela tem que olhar detalhes, mas sem sectarismo. Vamos entender bem isso. Ela tem que ter racionalidade, lógica, o tempo todo. Senão não adianta nada. Senão a refutação acaba com ela. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, no caso da católica e da conscienciológica, não tem refutação na católica. E a exegese conscienciológica tem porque refutação. Ela é dogmática. Agora, o nosso processo conscienciológico é só refutação ou confutação. Enfim, nós precisamos de crítica, de debate. Por isso nós vamos ter o debatódromo, que é o tertuliário. Isso aqui ó, é o debatódromo. Todo mundo tem liberdade de expor o que pensa, o que quer, o modo de vista de abordar as coisas, tudo. A pessoa tem liberdade aqui. É a democracia mental somática, intelectual,
de tudo. É porque, na verdade, então, se a gente for olhar o conceito, assim, na prática de exegese católica e conscienciológica, seria duas coisas até em certo ponto diferentes, né? Tudo diferente. Mas todas as duas são interpretações. Entendi. Lá a interpretação católica, se é um processo doutrinário, é uma interpretação canônica. É do direito canônico. Eles fizeram até um direito deles. Agora, o nosso direito é outro, né? Chama para-direito. Ele é muito mais avançado. E é universalista. A nossa filosofia, a holofilosofia, todas reunidas no melhor. Agora, por exemplo, se a gente for comparar a conscienciológica com a científica convencional, quais seriam os pontos que você vê mais de maior diferença? Tem muita coisa que não é a mesma coisa. Porque eles são muito especialistas. Eles ficam só na matéria. Eles são da eletronáutica, só elétron. E nós não, nós somos da consciência. Elétron é uma coisa, consciência é outra. Tudo diferente também. Seria mais pelo universo outra da coisa, refutaciologia. A exegese espírita também é totalmente errada. É tudo baseado em Allan Kardec e Jesus Cristo. Nós não somos baseados nisso. Você entendeu? Agora, nós fazemos pesquisa. Tudo nosso é mais efêmero. Tudo nosso é efêmero. Tudo aqui dura pouco. Entendeu? Por quê? Tem as verpons, está tudo em renovação, uma reciclagem ininterrupta. Tudo muda. Fatuística. Não caberia incluir em fatologia a associação de ideias e a leitura de entrelinhas? Pode pôr, se você quiser. Aí, ó. Aí depende aí da minha voto de Minerva da Rosa. Ele quer associação de ideias e leitura de entrelinhas na fatologia. Que aspectos da hermenêutica devem ser considerados ou empregados a fim de ampliar a qualificação e cosmovisão da exegese? Olha, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é o seguinte. Ela faz ali uma abertura inicial e uma abordagem e ela vai ver qual é o core, qual é a essência daquele objeto e qual é a periferia. Então ela vai distinguir aonde é que ela vai atacar em primeiro lugar. Ela vai analisar aquilo. Aonde é? Qual é o olho do furacão desse tema, desse objeto? Então, isso é a primeira coisa que ela vai fazer. Agora, logo em seguida, ela examina todos os detalhes que ela vê e começa a fazer confronto com tudo que ela sabe. Então, aí é uma boa se ela chegar, por exemplo, na holoteca e dar uma geral na holoteca para fazer associação de ideias. Que é a comparação, o confronto, o cotejo. Isso aí importa muito e ajuda muito, porque dá outras derivações, outros vieses, outros caminhos. Aquilo que se chama hoje, gosta muito de usar, a palavra vertente. Aparece outra vertente, outro desfiladeiro para entrar com a ideia. Então isso aí, às vezes, também pode ajudar muito a pessoa. Agora, o que é que se passa na hermenêutica? Se uma pessoa, por exemplo, ela estudar bastante a situação da interpretação, que é o caso da hermenêutica, ela vai poder depois esclarecer. Agora, para esclarecer, seria bom ela estudar bastante como é que ela se comunica. Qual a possibilidade dela se comunicar? Por exemplo, a primeira coisa que uma pessoa precisa de ter num caso desse seria melhorar os dicionários cerebrais. Se essa pessoa já tem um dicionário de sinônimo, ela já pode enfrentar isso. Mas se ela tem um dicionário cerebral de sinônimo, de antônimo e analógico, ela vai caminhar muito mais, porque a exegese dela vai ser mais rica, mais ponderada, mais abrangente, mais cosmovisiológica. Pode falar. É uma forçação de barra eu considerar que o exemplarismo é uma exegese silenciosa? O exemplarismo, ele o tempo todo é uma demonstração especular, ou seja, de espelhamento. Agora, veja, a pessoa está ali lendo o livro da vida dela, o livro da pessoa dela, que toda pessoa é um livro. Ela está sendo vista através daquilo, é o exemplo que ela está dando. Agora, a exegese não. É quem está interpretando a ela que está fazendo a exegese. Agora, ela na hora que está se expondo, é o exegeta dos fatos. Não precisa nem de falar. Ela está calada, mas ela está mostrando o que ela é. Agora, veja, mas na verdade, o processo mais sério, a hermenêutica de quem está observando a ela, porque isso aí é que interessa mais. Da exegese. Entendeu? A hermenêutica é exegética, no caso.
exegética. Aí, no caso, é isso. Agora, o que nós precisamos fazer é o seguinte, eu às vezes trago essas palavras aí para que vocês estejam mais afeitos a esses conceitos e também para a gente ter isso no arroz com feijão da gente, no trivial variado de todo dia, que geralmente as pessoas tiram o corpo fora interpretando isso. São palavras tabus dentro da linguagem erudita. E que o povo, na hora que vai sair da linguagem popular para a erudita, empaca nesses conceitos. Então é muito importante falar isso. Nós temos uma série desses conceitos mais avançadinhos que eu já trouxe aqui. Não é só hermenêutica, nem exegese, tem mais. É só vocês olharem. Por exemplo, a zetética, a inortodoxia, está lá, ó, aí na cavativa, na remissiologia, estou falando alguma coisa. O processo da refutação, a holofilosofia, estuda a catarse, a cosmovisão. Esse conceito é difícil mesmo. Eu vou dar um depoimento meu aqui. Eu que fiz a pesquisa da exegese, né? Eu acabei de fazer um monte de coisa. Eu ainda fiquei na dúvida o que era exegese e o que era hermenêutica. Hoje que eu Com tô tirando tudo que você leu na internet. Era meio confuso, até porque eles usam uma coisa pela outra. Aí, hoje que eu estou tirando essa dúvida. Agora, o processo todo é a exposição disso. Agora, do ponto de vista da ciência, a palavra que eles gostam mais de usar não é exegese, é demonstração. Porque ela vem depois, né? A demonstração já vem depois. Então, é demonstrar a situação. Por exemplo, no caso seu da matemática, é a demonstração pela equação, um detalhe, para ver como é que é, usar todas as figuras possíveis. É exegese. Agora, veja, aí vem o algoritmo também. Que às vezes, para chegar lá, um algoritmo vai tirar uma síntese ali. É isso? É pinçar. No caso da síntese, você pinça, que é o pontual. Entendeu? No caso, por exemplo, da hermenêutica, você tem a cosvisão, você usa o telescópio. Entendeu? Há uma diferença nisso. Agora, se você colocar toda a eletronótica junto da abordagem analítica da história, é muito importante. Você vai ver como é que é. Para nós, por exemplo, o que é que eu falo? Que o ideal seria que a gente tivesse um telescópio com terceira dimensão, você está entendendo? E raio laser. Agora, bem na ponta que eu chamo lá, que é a ponta pontiaguda do tatuzão, que tenha lá o micrótomo, entendeu? Aí vem tudo pequeno. O microscópio eletrônico e a nanotecnologia. Aí nós passamos para outra dimensão, não sobra nada. Então você saiu do grandão e foi para o pequenininho. Outra coisa, já tentaram fazer isso. O nome desse negócio é o zoom. No caso aí seria o zoom. Então o zoom daquela pessoa que ficou perto do lago Hudson, lá em Chicago, e ela estava deitada. Então eles colocaram ela deitada e a pouco ele começou a sumiu. Daí a pouco veio Chicago, lago, a situação, Estados Unidos, a Terra, e foi embora para o espaço. Depois ele voltou, e veio vindo até chegar de novo, até que viu a cara da dona deitada, meia seminua, em cima da areia. De modo que isso é o zoom. Zoom de afastamento e zoom de aproximação. Então, veja, esse zoom de afastamento e de aproximação, eu acho que é o que a gente devia dar para todo mundo. Se tivesse um jeito de ter um zoom prático, que a gente dá, eu ia distribuir para todo mundo aqui. Entendeu? Um zoomzinho. Mas que fosse bem poderoso para atrair e puxar. Eu, por exemplo, estou usando muito isso agora, que essa noite eu tive uma primeira experiência com calma. Eu trabalhei várias horas no meu trabalho lá, dentro do meu turno mental somático, por muitas horas. Agora, o que se passa? Eu estava já com os negócios funcionando, 12 câmeras do Big Brother funcionando em torno da nossa casa. Então, por exemplo, eu estava lá trabalhando, quando aparece a minha mulher, a Graça vem e fala assim, eu venho? O bicho apareceu lá em cima, me acordou. E aí ela veio falando. Aí, a hora que eu olhei, passou aquele bicho assim na frente da nossa casa. Quer dizer, então eu virei para ela assim, ó, você deve ter ligado alguma coisa, fez algum barulho e já foi embora. Porque passou aqui, ó, eu vi pela televisão. Agora, eu não sei o quê. É um negócio pequeno, mais ou menos preto, eu não sei se é.
Pode ser ratazana, pode ser gambá, pode ser preá, pode ser um gato. A Graça logo falou assim, pode ser um gato. Eu falei assim, pode ser um gato, sim. No caso lá, pode ser um gato. Agora, ele passou muito rápido, não deu para ver. Numa das televisões, eu estou com 12. Ele passou só na primeira. Sumiu. Porque lá é o seguinte, no fuso, é anti-horário, né? Ele viu ontem lá como é que está. Agora, essa noite, como o negócio está lá na minha frente, de vez em quando eu olhava. Aquilo é uma diversão. É um brinquedinho novo. Porque pensa o seguinte, você fica olhando a borboleta que passa, o inseto que deu, a coisa que mexeu. E outra coisa, lá tem uns olhos que fazem assim, ó, sem parar. Fica lá, mostrando que o negócio está registrando. Toda vez que balança e muda a cor, sabe, da câmera, mostra que registrou. Por exemplo, se eu quiser, eu vejo tudo que teve à noite, inclusive o bicho, quando passou. Está lá tudo registrado. É só ver. De modo que isso aí é que seria o ideal para todo tipo de ideia. Então vamos pegar uma ideia qualquer e colocar tudo quanto é câmera com zoom, o diabo em cima. Está entendendo? E colocar 1000 pessoas examinando tudo ao mesmo tempo para ver se chega a um consenso. Né? Alguma coisa. Isso é que seria ideal. Então, se eu pudesse, eu ia dar esse zoom com a situação toda. Dá lá. Volta. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês. À noite, é impressionante as televisões. Sabe por quê? Tem raio infravermelho. Fica tudo iluminado, sem mostrar que está iluminado. Na hora que passa, você vê tudo. Não é a clareza do dia, essa claridade do dia, mas você vê tudo. É impressionante. É impressionante. A tecnologia hoje está muito avançada nisso. É o máximo. Eu posso dizer o seguinte, a exegese ela é uma demonstração, é uma exposição. Mas nós usamos de instrumento para chegar nisso, a hermenêutica, a análise, a cosmovisão, para chegar nessa exposição, posso dizer... Está tudo certo, é isso aí mesmo. Está perfeito. Você fez uma síntese do que é. Agora, ó, põe todos os instrumentos, além daqueles que eu falei, muito mais. Mais instrumentos, esse instrumento. Sr. Waldo, pode falar, Débora. O autoexemplo seria uma forma de exegese também? O autoexemplo da pessoa... Não, porque eu estava falando aí sobre o processo de exemplo. A exemplificação, até um certo ponto, você está se expondo. É um esclarecimento quase sempre mudo. É um exemplo. Mas veja, a coisa mais séria nesse caso não é bem o exemplo que você dá. O que adianta você estar dando exemplo se ninguém está prestando atenção? A coisa mais séria é o exegeta, que está vendo você como um espelho. Isso aí, essa interpretação é que é mais importante. Isso é que nós temos que entender. No caso aí, é o outrem, é a outra pessoa, é o de fora, o observador de fora. Entende? É mais importante que a exegese. Tá, a interpretação. A gente pode dizer que a hermenêutica do outro perante a nossa exegese é o mais importante nesse caso. Nesse caso aí. Os grandes exegetas e hermeneutas que existem, que estão registrados na história, todos eles dizem respeito a processos religiosos. A ciência só pegou isso, foi mais do século XIX para cá. Mas antes, tudo o que havia era tudo interpretação. Por quê? Por que isso era tão importante para eles? Era o jeito de doutrinar, é o jeito de convencer, o jeito de fazer a lavagem cerebral. A lavagem cerebral mais séria é feita por aí, que é o dogma, a dogmática, a dogmatologia. Tudo é feito por aí. Já tinha, não, o processo das pítias, o problema do oráculo. Tudo tinha isso. Pode falar. Você usa a palavra autodiscernimento. Quando você usa autoconsciência, é a mesma coisa? Não, autoconsciência é uma pessoa que tem consciência de si mesma. Eu estou falando assim, no duro, a rigor. Agora, autodiscernimento é uma pessoa que é capaz de fazer o discernimento sobre si mesmo dentro do cosmos. Entendeu? Ela está
se interpretando dentro do cosmos, ela está se distinguindo dentro do cosmos. Então, ela é capaz de pegar todos os fatos, ocorrências, realidades, fenômeno, para fato, e ela vai fazer, então, o que ela acha daquilo, a definição daquilo. Esse que é o discernimento. Ela distinguiu aquilo dos outros, aquela realidade das outras. Entendeu? Então, o autodiscernimento é o discernimento seu. Agora, tem que começar por você, que é o que nós chamamos que a autoconscienciometria. Então, a melhor coisa que uma pessoa pode ter é autodiscernimento sobre a autoconscienciometria. Entendeu? E daí Entendi. ela parte para o resto. Agora, o mais é o mais. Já é o secundário. Então, esse processo, quando eu uso o prefixo auto, é porque ele é indispensável. Ele é prioritário. É o que eu chamo, é o primado do egão. Então, por exemplo, nós todos ainda temos muitos egões. Nós precisamos de conservar esse egão, só que tem com outra qualidade. Você está entendendo? Por exemplo, o que é o serenão? O serenão é o egão que está purificado. Melhor que está tendo, né? Pois é, mas ele é um egão enorme. Ele Egão influencia, ele domina, ele atua sobre um universo muito maior do que nós. Olha o egão. Agora, ele não tem mais o ego de pensar só nele. Aí é que mudou tudo. Então, é o egão que se distribui, ele se doa, muda tudo. Está claro isso? Tá. Professor Valdo, o senhor coloca aqui também na colegiologia, na página 33, o colégio invisível dos hermeneutas, né? É. Não poderia ser também o colégio invisível dos exegetas também? Também, mas agora eu coloquei hermeneuta aí porque tem sua razão, né? Por quê? O que é que nós estamos falando aí o tempo todo? É lógico. A interpretação tem que vir antes. Vocês estão começando a ver o negócio mais sério, aí uma sutileza, mas importantíssima. Senão é aquele negócio, a pessoa começou um longo caminho pela direção errada. Não adiantou nada. Ela vai caminhar todos os quilômetros que ela marcou, mas está no rumo errado. O que adianta? E se fizesse o colégio invisível dos hermeneutas e exegetas, daí ficaria enrolado meio de campo. Não, aí não. Aí já vem o gaúcho lá que gosta de complicar a situação. Não tire... Professor, aqui. Posso falar? Não, você que é jovem, que está aí com esse Só na negócio há muito tempo aí. preferência. Esse Professor, o processo da exegese é o aprofundamento, a interpretação e depois a exposição, né? Mas o senhor coloca aqui... aqui... A exegese, até um certo ponto, já é o comentário e a dissertação sobre isso. Sim, eu entendo. É que, na realidade, a interpretação é prerrogativa, aqui, né? Ela não existe ficação em você. Eu entendo. Ela tem que ter o produto, ela né? só existe quando ela tem que aparecer. Sim. Então, ela tem que vir à tona. A exposição. Ela tem que vir à tona. Entendeu como é que é? É o refluxo. Mas o senhor também coloca aqui a questão da exegese máxima, a questão do tratado, né? Então, na realidade, tem um pré-requisito de você entender, aprofundar o tema. O tratado tem uma coisa, ele entra no detalhismo. Tratado quer dizer detalhismo. Você nunca vai estudar um tratado que não entrou no detalhismo, ele tem que entrar em todos os detalhismos. Então, na hora que entrou no detalhismo, essa interpretação, ou seja, a hermenêutica do tratado, é a máxima que pode existir naquilo. Máxima para aquele autor, para aquele tema, para aquela condição, naquele momento evolutivo. Mas o tratado é isso. O que eu queria saber é rigor na exegese, se ela inclui o fato da pessoa fazer expansão das ideias. Assim, ou se isso já é outro só processo. Já estudar a exegese já mostrou a expansão da ideia. Por quê? Começa pela palavra que é da linguagem erudita. Uma pessoa, você não está vendo o que ela falou? Ela conhece tudo de matemática, estuda isso tudo. Foi ver na internet as coisas todas nossas para fazer. Você estudou bibliomática, a coisa toda disso. No fim, ela ainda não está sabendo o que era. Então, na realidade, o processo da conscienciologia que o senhor traz várias neoverpons, o processo de muitos autores é expandir, fazer exegese dessas... Mas olha, eu
Seria isso ou não? Ou é outro processo, isso que eu quero saber, mais sério, né? Nunca ninguém escreveu alguma coisa que tivesse, vamos dizer, pretensão de falar que é uma enciclopédia do jeito que eu estou fazendo essa com vocês. Por quê? Nunca ninguém juntou a linguagem popular à linguagem erudita. Eu estou fazendo o casamento disso, fazendo a enciclopédia do casamento da linguagem popular com a erudita. Então você vai pegar meu texto, você vai ver desde a gíria condenada pelos eruditos, até o nível de erudição mais avançada condenada pelos a turma da rua. Quando eu comecei a ler seus textos, isso que eu achei... Para não falar que é pé de chinelo, intelectual, qualquer isso que coisa. Eu fiquei... O nome que eu uso não é esse, não, é Robex. Eu fiquei impactada a primeira vez que eu li seus textos por causa disso, não foi da enciclopédia. Não, é todo Mas foi uma coisa que me chamou a implicado, atenção, assim, porque eu nunca tinha visto isso. Agora veja, mesmo, é verdade. resumo disso. O que é enciclopédia? É uma postilha enciclopédica. Entendeu ou não? Preciso explicar mais. Sim. Uma apostila. O que é uma apostila? É um resumão. Sim. Feito no Maceteado. tapa. Feito no tapa para fazer uma prova. Que ainda... Geralmente a apostila é isso. Uma súmula, agora né? veja, o que é que tem? Você olha aqui, ó, onde é que tem um apostilamento aqui? A maioria das coisas tem tudo síntese. Eu já dou tudo mastigado, a pessoa só falta deglutir. Olha só, não vou usar a palavra engolir, não. Estou usando a palavra deglutir, que é mais técnica, para ficar dentro do processo da exegese. Então veja, na hora que eu dou esses resumos todos, o que é binômio disso, binômio daquilo, como é que é? Isso tudo é síntese. São sínteses. Agora outra coisa, na hora que eu mostro a exegese, não explico nada, mas dou 20 aqui, para a pessoa pensar. A última é a teológica, é a mais usada, que tem mais livro, que se fala mais, que é a pior delas. Agora, você quer coisa mais besta do que a exegese bíblica, que é a segunda? Está cheio de tolice a Bíblia. No entanto, é considerado um livro sagrado. A gente deixa, a gente respeita o direito das pessoas de pensar o que quiser. Você está entendendo? Tem gente que já criou até o Rei Momo, né? E eles adoram o Rei Momo na época do carnaval. E geralmente o Rei Momo é enorme, tem um barrigão enorme, pesa mais de 100 quilos. Outra coisa, na Índia eles não adoram a vaca? Então a gente respeita o que o povo acha. A mesma coisa, a gente tem que respeitar o povo que adora livro. Isso é uma loucura. Seja o livro que for. Tudo isso é exegese. Então essa expansão, além do que o autor da obra examinada inicialmente fez, esse acréscimo também está dentro da exegese. Tá bom, então. Agora, a exposição disso, a dissertação... Não, eu entendo. A exegese em si é a exposição, aquele ponto final, ou vamos dizer, a fase final da exegese. Então, a verdadeira exegese, ela tem que se expor para receber crítica, que é a refutação. Entende? Então, por exemplo, isso tem que aflorar. Você entende bem o verbo aflorar? Sim. É vir à tona, é fazer o refluxo, o repuxo. Aquilo sobe e vem ao público. Aqui, a público. Eles gostam de falar, vem a público. Entende? Professor. Escuta, Natália, só para uma coisa, você vai sair agora? Então, gente, vamos bater umas palmadas nela, porque hoje é aniversário dela. Que os seus 15 anos possam refugir cada vez mais o seu mental soma, tá certo? Professor, à sua direita aqui. Onde que é? Aqui. Roberto. Vamos fazer a exegese da colegiologia. No entendimento inicial que eu tinha tido da proposta de inserir aí, a gente estaria dando ênfase naquelas especialidades da conscienciologia, mas eu tenho observado que nos últimos verbetes, se eu tenho colocado assim algumas outras ideias, por exemplo, hoje o dos hermeneutas. Como que seria isso? Qual que seria a ideia? Porque, por exemplo, a gente não vai ter um colégio visível, provavelmente, de hermeneutas. A hermenêutica vai ser um processo de cada pesquisador dentro de cada especialidade da conscienciologia. Um dia pode surgir um. Não, mas eu digo assim... Por que não? Não tem lógica aparecer Não. Não tem cabimento. Por exemplo, não é cabível ter um colégio visível dos hermeneutas?
pessoas que são técnicas em processo de hermenêutica, é cabível, sim. É um grande campo de pesquisa técnica. Tânia, o que você acha? É cabível? Mas no caso a hermenêutica ou a hermeneuticologia, ela seria uma subespecialidade da conscienciologia? Também, não, tudo isso é. Porque aí que está essa eu questão já tenho umas que eu queria... 300 até agora, não é isso? Pois é. Agora, o que nós temos ao todo parece que são 100 e tantas, né, que já tem. Ou 200 e tantas. A listagem lá, aquela básica. Pois já tem mais. Tem mais. Porque nessa questão do quadro sinóptico, a gente não vai mudar o quadro, como o senhor falou ontem, mas a ideia é a gente inserir essas especialidades novas dentro. Você tem que lembrar, Roberto, eu comecei tudo para não assustar o passarinho, devagar e sempre. Uhum. A gente está começando a mostrar as garras de fora agora, né? Porque vocês já estão mais ou menos maduros para a gente debater. Você veja bem, eu estou falando de exegese aqui. Eu garanto para vocês, se for falar em qualquer dessas universidades, o que é isso? A maioria vai boiar. Uhum. Aqui já está havendo alguma repercussão, já debate. No caso, o senhor colocaria os hermeneutas, a hermeneuticologia, como subespecialidade da comunicologia ou da mental somática? O que é o principal enfoque? Da experimentologia? Da experimentologia? Da experimentologia. Cada interpretação. Pois é, mas a interpretação não exige todo o discernimento. Todo experimento que você vai fazer, toda pesquisa que você vai fazer, precisa de uma interpretação. Isso é hermenêutica. Uhum. Experimentologia. Vê se arranja outra, eu não vejo. O processo é experimentologia. Nessa linha aqui, esse colégio invisível dos hermeneutas, eles iriam pesquisar o quê? Qualquer coisa? Eles? Interpretação. Mas interpretariam qualquer especialidade. Interpretando essa pergunta que você está fazendo. Sim. Eles já iam enfrentar o Roberto de cara, eles iam falar isso, que eu estou tentando fazer isso aqui. Sim, mas eu sou do Colégio Invisível dos Hermeneutas. Pronto. Interpretei o Roberto, coloquei a Tânia no fogo e estou mexendo com você. Mas então seria em geral, eles não estudariam uma especialidade. Especialidade seria agora, tudo é experimento. Não estudar hermenêutica. Interpretar tudo. Não, mas existe toda uma metodologia para estudar hermenêutica. Se o negócio é só comigo, ainda não é um colégio, seria autoexperimentologia. Mas como nós estamos falando de modo geral, para fazer um colégio seria experimentologia, não é auto. Daí seria na comunicologia. Seria na comunicologia. É o melhor, talvez. Agora, e a paraexegese? Sexta ordem lógica. Já aumenta mais. Aí seria da paracomunicologia. Para tecnologia. Agora, veja, aí vem o Leandro e vai reclamar, que devia de ser da infocomunicologia, segundo ele. Aí nós vamos dar um conta no Leandro, tá certo? Agora, tudo é um processo de quê? Interpretação, hermenêutica, tá certo? Vocês estão começando a ser mexidos com o processo. Isso está mexendo com vocês. Isso é importante, dentro do caso. Professor Valdo, aqui. Lá na efeitologia, na página 33, o senhor colocou o efeito halo das neoideias, nesse processo da exegese. Qual seria a etiologia? A etiologia é a hermenêutica ou é o fenômeno que você vai estudar o conteúdo? Não, a etiologia é a causa do processo. Isso. Qual seria, nesse caso da exegese? No caso aqui, o efeito halo das neoideias, qual foi a causa? Qual? No caso aqui nosso, o que interessa é a conscienciologia, é a evolução, é a pesquisa, a autopesquisologia. Então, é essa que leva você a ter ideia nova. Então, essa é a causa. Agora, o processo, nós temos que examinar muito o efeito. Que a causa a gente já sabe, na maioria, nós estamos estudando a evolução, que é uma das especialidades da conscienciologia. Agora, a pesquisologia está nisso. Mas é que, às vezes, para chegar no efeito, a gente precisa saber a causa. Fica mais fácil saber a causa. Mas você falando do efeito, você já está mostrando que lá dentro tem uma causa. Já mexeu. Agora, se você falar em causa, você ainda não falou em efeito. Quando eu falo em efeito, o negócio é mais sério. O povo, às vezes, joga o efeito em plano secundário. Não é. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Não, a abordagem que eu estou fazendo. Pode explicar um pouco melhor? Escuta.
efeito é uma coisa mais composta do que a causa. O que você acha? Hein? Tá certo? Entendeu? Acabou. É isso. Então, etiologia é uma coisa. Agora, efeitologia é terrível. Eu não coloquei aqui, porque etiologia eu já uso. Mas a etiologia a gente usa mais na questão da parapatologia. Ou da patologia em si. Devido aos processos já avançados da própria medicina, que usa muito a palavra etiologia. Entende? Agora, efeitologia, quase ninguém usa. No entanto, tudo é efeito. Tudo tem causa, mas tudo é efeito. Ó, vou repetir. Tudo tem causa, mas tudo é efeito. Olha o ter e o ser. Isso é muito sério o processo do efeito. Professor. Eu, por exemplo, eu trago essas ideias hoje porque vocês já chegaram em algum nível, que é o efeito, que eu provoquei pela minha causa, o problema da ideia, para vocês debaterem esses processos dentro da linguagem erudita. Sim. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou erudito, nada não. Eu sou, como eu disse aqui, um escrevinhador técnico. Isso eu sou. Mercador da minha própria ignorância, alfabetizada, diplomada até no exterior. Professor, tanto o exegeta quanto o hermeneuta, eles são, antes de tudo, auto para depois ser hétero? Todo mundo é, né? Antes de mais nada, você é você. Sim, sim, mas depois esse você processo... é uma componente não, do bem. nosso grupo, muito querida. Tudo bem, professor. Mas eu queria entender o processo. Por exemplo, o senhor falou assim, o senhor é um hermeneuta que está nos interpretando. Antes disso, de fazer essa interpretação, o senhor fez a sua própria. Então, faz um parâmetro da sua hermenêutica com a nossa... Eu estudei durante 22 anos. Uhum. Mesmo assim, ainda não descobri que eu sou um cara complexo, igual você. Entendi. Tem muita coisa ainda então, para... Aqui, ó, desvelar o véu que está oculto. Pois é. A fibra sutil da fantasia. Não tem como ser exegeta sem antes ir até o último limite do hermeneuta, né? Tem que chegar e fazer tudo que você puder, né? São todos os aspectos. Agora, por exemplo, uma das coisas mais sérias nós não tocamos aqui. Eu acho que seria, nessa altura dos acontecimentos, a gente não deixar passar. Que é o problema da comunicação óbvia, clara, evidente. Não, é o problema, por exemplo, não é seu. É o problema da própria literatura. Eles enrolam demais. Vão como eu falo, a Buenos Aires via Paris. Né? Quer dizer, isso aí é que é duro. É o processo do prolegômeno. Agora, o que é? Por que é que eu uso o apostilamento? Que é o processo da simplificar. Síntese. Então, nós não podemos deixar nunca de erigir um monumento à síntese. Que a síntese é que é importante. Não é fazer concisão, não. É procurar qual é o olho do furacão e falar do olho do furacão. O que adianta estar falando do furacão, um monte de coisa, se você não viu o olho? Aí vem a causa, depois vem o efeito, vem tudo. O processo da hermenêutica, o problema da exegese. Tem lógica isso? Sempre uma espiral, vai e volta, vai e volta. Vai e volta. E outra coisa, a circularidade. Uma outra coisa, nunca enjoe com nada. A hora que você começar a enjoar, você vai voltar para aquilo. Quando a Carla estava comentando o efeito halo das neoideias, é porque a própria exegese, ela gera a hermenêutica em si. Né? Ela todo debate de ideia, ele repercute. Se, de qualquer maneira. Às vezes a pessoa não vê a repercussão por causa do processo extrafísico. Mas sempre tem repercussão. Uma outra coisa, um monte de gente defende certas ideias assim, está pensando que aquilo é dele, não é nada. Às vezes é do assediador, ou pode ser até do benfeitor extrafísico. Então sempre tem repercussão, tudo que a pessoa está pensando. Ninguém pensa totalmente isolado. Não existe isso. O autismo é impossível. Uma pessoa que é autista, ela nunca é autista. Tem um monte de autista que eu já vi que está assim, de gente junto. E é até por isso que ela é mais forte. E é até por isso que ela é mais às vezes é por isso que ela é detraquê, que ela é alterada, que ela é patológica, que ela é doida. Entendeu? Tem de tudo.
Aí tudo é um processo de interpretação. Então, veja bem, qual é a hermenêutica da patologia? Qual é a hermenêutica da homeostática? Isso tudo nós temos que ver. Eu procuro trazer aqui temas que são da hermenêutica da patologia e da parapatologia, e também a hermenêutica da homeostática, de tudo quanto é tipo. Professor Valdo. Vocês olham bem, esse aqui é neutro, ó. Ele é dos dois. Um assunto que não está muito bem dentro da tertúlia, não, aqui. Me diz uma coisa, no atual nível dos pré-serenões aqui, a gente pode falar em profilaxia da ectopia afetiva? De que você está falando? Porque eu estou fazendo um trabalho sobre o processo de alta afetividade e eu estava pensando, estava fazendo uns contrapontos aqui com a síndrome da ectopia afetiva. Sim. Eu posso dizer que, por exemplo, que no atual nível evolutivo que eu me encontro, por exemplo, que a grande maioria se encontra, a gente não poderia falar em... A turma está apurando mais para sair da ectopia. Eles estão começando a ficar mais centrados no prioritário. A gente poderia... Então, assim, a rigor, a gente não poderia falar que inexiste, então, por enquanto, a profilaxia. É muito difícil você depurar uma pessoa totalmente aí em 10, 20 anos. É muito pouco. Ela vem alterada há 20 séculos, 30 séculos, 40 séculos. Você vai mudar em 10 anos? Ou ela vai se mudar em 10 anos totalmente? Não dá. Então, o problema de reciclagem é sempre devagar e sempre. A terapêutica, então. Entende? Entendi. Agora, é lógico, nós aqui, a hora que você fala em ectopia, essa expressão ectopia que eu uso, ela é usada às vezes muito na medicina. Por exemplo, a síndrome da ectopia afetiva. Isso quem criou fui eu, essa expressão composta. Ninguém nunca falou nisso. Mas é uma das coisas mais sérias que tem. É o amor errado. É a pessoa que dedica uma devoção enorme com a besteira. A vaca, por exemplo. Ou o avião. Entendi. Né? Obrigado. Professor Walter, aqui. Sim. Em Principiologia, isso fala do princípio hermenêutico da cosmoética. Que efeitos indicam a correta aplicação desse princípio? Olha, aí o caso todo é nós vermos, por exemplo, assim, o problema do universalismo, o problema de tudo, de considerar aquele esforço todo de atividade ou de pesquisa pelo aspecto moral, ético. Então, o princípio tem que começar por aí. Então, o princípio da interpretação da cosmoética é daquilo que você faz. Agora, uma das coisas mais sutis que tem é a hora que a moral, a ética, a cosmoética, exige uma cosmovisão maior, não só na apreciação dos fatos, como também na divulgação dos seus achados. Então, por exemplo, a hora que eu cheguei e falei aqui para vocês, eu, por exemplo, eu uso não só o processo da linguagem popular e a linguagem erudita. Eu faço desde uma apostila e estou tentando expor com a pretensão enorme de fazer uma enciclopédia a partir de apostila. Então, uma enciclopédia que é uma reunião de apostilamentos. Isso é o processo cosmoético. Uma outra coisa, eu sou uma pessoa que fala desde a gíria até a linguagem mais erudita dentro da filosofia ou da ciência, de algumas coisas que precisam ser faladas. Isso tudo é a cosmovisão cosmoética. Entende? Outra coisa, eu não tenho nada que eu deixo escondido e nem também eu me exponho plenamente, abertamente. Não tem nada para esconder. É o processo da glasnost, da plenitude da transparência. Então, isso aí tudo é cosmoética. Que uma cosmoética, por exemplo, que a pessoa sonega informação, é preciso ver se aquela informação que ela está sonegando, que em vez de ajudar, vai piorar aquela sonegação. Devia esclarecer, vai esclarecer mais. Que tarefa de esclarecimento é essa que você só coloca uma parte e não quer dar o outro? Isso aí é TACOM. Na TACOM o cara só dá o pé esquerdo, mas não dá o pé direito. Isso não adianta nada, o cara vai sair mancando. Então, a mesma coisa, na questão da cosmoética, aplicada na interassistencialidade, nós temos que ver na Tales, dar tudo que você tem naquele momento evolutivo. É o que eu estou tentando mostrar para vocês.
Eu, às vezes, não falo tudo ainda, porque também não adianta falar. Você colocar o carro adiante dos bois, só vai dar problema para todo mundo. Não só para o carro, como para os bois e para quem está dirigindo. Entendeu? É um problema difícil. Então, o problema nosso de colocar tudo no andar, na caminhada e no processo correto, exige, antes de mais nada, pensar na cosmoética. Por exemplo, essa cosmoética não pode passar da conta, você não pode ofender os outros, seria anticosmoética. Mas, em compensação também, você não pode mostrar alguma coisa superior à capacidade, o limite de apreensibilidade daquela pessoa, porque senão também você vai ser anticosmoético. Aí então entra tudo isso, a cosmoética tem tudo. Agora, o realismo que a cosmoética destrutiva traz, às vezes é mal interpretado pelas pessoas devido a um problema de apriorismose. Elas estão cronicificadas dentro de um erro a priorista a respeito de alguma coisa. Então, a hora que eu falo cosmoética destrutiva, impacto terapia, ou tem um abalo com isso. Mas é preciso te falar, é isso aí que é a realidade. Como é que nós vamos consertar um local que foi uma prisão para fazer um jardim sem destruir a prisão? Tem que acabar com aquelas ruínas, tem que liquidar com tudo, isso é destruição. A destruição, então, vem aquele negócio, vai bater lá, que é o negócio da demolição. A demolição, então, é a necessidade. Por isso que é que eu meto o pau nas questões que eu vejo que a gente não interessa em matéria de... o que eu já falei só aqui hoje, vamos só lembrar. Falei contra a eletronáutica, contra religião, contra a Bíblia, contra a arte literária, que é a literatícia, como eu chamo. Que isso aí não é o mais importante. Isso tudo, para mim, é moldura do quadro. O core mesmo é a consciência em si. Essa que eu quero exaltar. Exaltar nos seus trafares e nos seus trafores, para a gente ver como é que conserta isso. Agora, tudo isso é a reeducação, que é a base da conscienciologia, tudo que nós falamos, todo o esforço nosso é esse. Agora, cada um faz o que pode. Eu estou fazendo o que eu posso. Outros que acharem que o negócio não está bom, que venha, conserta tudo isso, vê o que é que vai fazer. Eu não sou dono da verdade, nem isso aqui nem tem nada definitivo, não está nada que seja absoluto. Nossas verdades são sempre relativas de ponta. Agora, no dia de hoje, dia 30, não é isso? 30 de julho de 2008 é o que a gente tem para expor. E o que mais impede, qual que é o principal travão de uma aplicação mais correta desse princípio hermenêutico da cosmoética, no nosso caso, hoje em dia? É a pessoa que tem rabo preso. Ela tem culpa do cartório de alguma coisa. Então tem aquele quarto fechado que ela não mostra para ninguém. Quase sempre tem aí uma autoculpa, ou tem algum problema qualquer de autovitimização, que ela ainda não consegue ter uma visão de conjunto para superar aquilo, ultrapassar o processo. Então é problema patológico mesmo, sério, brabo. É a anticosmoética. Uma anticosmoética retrô, que ela agora não está querendo mais nada, ela quer uma coisa nova, é a neocosmoética. Mas ela não está com a retrocosmoética, que é negativa no caso, retro-anticosmoética. E essa nova é a neocosmoética pura de alto nível. Agora, antonimologia. Poderia, por favor, explicar em que sentido o completismo existencial seria antônimo de exegese conscienciológica? Nós já não falamos aqui? Nós já falamos, a pessoa chegou depois, não é isso? Tudo que você fez, já tem duas perguntas que você fez. Você agora, doravante, você vai começar a estudar. Tudo que você perguntar depois, a gente pode pedir você para repetir. Vocês não acham que ele precisava estudar? Ele já tirou o copó de uma. Você vai tirar o copó da segunda? Vai. Ele é totalmente sem vergonha a respeito de saltar de banda. Cadê o Loche? O Loche não está aí, porque senão ele é chamado de carioca. Sendo que ele não é carioca. O problema todo é esse. Então vamos entender aqui. Ô Jardim, você quer falar alguma coisa? Você que não falou nada, você quase não pega o microfone. Agora, o que a pessoa quer saber, que eu disse aqui, explicar em que sentido o completismo existencial seria antônimo de exegese conscienciológica.
Você viu o que eu falei? Não, vamos colocar o Jarbas um pouco. Afinal de contas, só você e o Ater. Já foi falado. Daqui a pouco eles vão falar que é uma dupla parada dura. Você explicou hoje, então ele tem que saber explicar, que você já explicou isso. Mas então, eu vou fazer a pergunta aqui para você responder, você como um dos meus professores aqui, que me ensinam muito. Poderia, por favor, explicar em que sentido o completismo existencial seria antônimo de exegese conscienciológica? Está na antonimologia. Completismo existencial é o 5. Número 5. Antonimologia, number 5. Por que seria antônimo? Ele que... Você quer falar alguma coisa? Mexeu nos brilhos dele. Eu não quero fazer parte do quarteto, não. Bom, professor, o que eu entendi aqui é porque assim, a pessoa que ela é completista, assim, que ela é incompletista, o senhor falou na questão daquela mulher que tinha sido, aparentemente ela estava sendo incompletista. Então, o incompletista, ele não parou para fazer uma interpretação da sua própria existência. Então, o completismo, acho que até ele pressupõe, em parte, uma pessoa ela ter um pouco dessa interpretação da própria proex dela, da própria vida dela, para saber se ela está fazendo direito ou não. Não sei se tem a ver com isso. Então, ela tem aí uma espécie de autoconscienciometria. Ela está vendo a consciência dela, como é que funciona. Está fazendo um autojuízo crítico da própria condição. Entende? Condição pessoal dela. Então, o processo todo é esse. Agora, veja. O que eu disse, basicamente, não é só isso. O que eu falei é o seguinte, a exegese seria, aí no caso, não só a interpretação, a explicação da situação, mas a exposição disso. Então, por exemplo, eu chego para você e falo assim, você é um incompletista. Você então vai me expor por que você é. Não, Walter, eu acho que eu sou incompletista por causa disso, disso, disso. Ou senão você vai falar, eu sou completista, que eu já fiz isso. Você vai expor tudo. Você faz uma exposição, uma exposé. Aí, no caso, é muito importante o processo do complexo. Valdo, mas aqui nesse caso... Desculpa, o senhor falou, mas é estranho mesmo. Assim, constar o completismo existencial como antônimo. Posso dar opinião aqui? Escuta só, se você não interpretou sua vida corretamente, você não vai dar valor para o complexo. Se você interpretou bem, na exegese sua, você vai ser um exemplo de complexo. Pois é. Isso é a base de tudo. Sim, mas é um antônimo. Não compreendi. Eu posso dizer, o completismo é uma ação de completar alguma coisa. Ele não é exposição de nada. Agora, a exposição veio antes. A exposição tem que vir antes. Ele é antônimo, lógico. É antônimo ou não é antônimo? Explica para ele, mostra lá. É a ação de completar alguma coisa, não é exposição. Na arena. Isso não é exposição. O que não é? É uma ação de completar alguma coisa, não é exposição. É antônimo. Mas, peraí, Arlindo, você está falando, olha, ação de completar alguma coisa não é isso. Não é só o fato, Arlindo, observe, só o fato de não ser isso não significa que seja antônimo a isso. Mas é antônimo, não é antônimo. Se você for a stricto senso, então, por exemplo, o negócio do Antônio do livro lá. O que eu... Precisa de dar um livro pelo livro. Ô Jarbas, pega esse livrinho azul e eles explicam o que é antônimo. É justamente o que você está dizendo que não é. Agora... Verdade, não, vale a pena ler. Eu li, mostra, eu chamei mostra, atenção. por exemplo, se você... Tem tempo aí, mostra depois. Não, eu vi, eu anotei, o Max me passou. Agora, a única, eu não li o livro, né? Eu vi a indicação bibliográfica. A única curiosidade, assim, você vê, exegese conscienciológica, a definição. Aí vem na antonímia. Cadê? Opa. Agora, ó, eu vou dar uma marretada nesse aí. Resumo, síntese. Como é que fala lá? Escuta, completismo, a pessoa fez o completismo, ela dá uma banana para vocês todos e vai embora. Ela não vai querer nem fazer interpretação, nem hermenêutica e nem fazer exposição, porque ela não precisa. Não necessariamente.
Sabe por quê? Não Se o completismo dela... não precisa. Não. Aí ela vai conversar com quem? Com o transmentor. Eu não concordo. Eu não concordo. E vou citar o senhor como exemplo. O seu completismo exige, estava íncito a ele, na sua atual passagem aqui em intrafísica, a exegese que o senhor perfaz com a gente. Não. Vai eu podia fazer escaladinho em silêncio e podia ter completado. Outra coisa. Não é só isso. Aqui, sobre completismo, qual é o completismo que você está falando a meu respeito? Você não sabe qual esse é o meu. agora, desempenhado nessa existência. Esse aí é um deles. Mas eu estou com a Max Proex. Sim. Agora, detalhe. É o fim de papo. Tudo aí é secundário. Não, o senhor está forçando. Não, estou forçando o quê? Não, vai me desculpar. Estou forçando o quê? Vai me desculpar. É bem diferente. Vem cá, você que é do Tri Parada Dura, explica para o seu próximo. Vai me Se é diferente, Antônio. Mas a exegese, acho que ela veria com curso intermissivo, não é? O curso intermissivo é uma exegese. Agora, o completismo não é. Agora, é bom você ler o livro, mostra para ele. Não, sim. Mas, por exemplo, que é antonímia, ele está por fora. Mas, professor, o exemplo que eu citei por olha a coisa, toda a sua antonímia vida, é trabalho... aqui, ó. O universo da minha antonímia é superior ao que os técnicos estão falando aí. Ô, Jarbas, olha só, antonímia é aquilo que não é, né? Então, assim, o completismo existencial não é a exegese conscienciológica. É porque ele mudou de categoria aqui, tanto que a anterior também é na mesma linha de categoria, quando ele fala aqui do voluntariado conscienciológico. No limite, você vai pegar qualquer substantivo. Você viu aqui? Por exemplo, a invexis não é completismo existencial. Isso. Não sei o que, não é exegese conscienciológica. Só estou falando isso. E agora, no exemplo que eu dei, por exemplo, eu vejo a vida presente do professor Valdo, com toda essa exegese conscienciológica que ele promoveu, que reuniu todos aqui, eu não consigo. O senhor falou, não, poderia ser. Mas o que você está falando já? Não daria para retirar. Ô, Jarbas, o que você está falando é assim, o completismo ele pode vir com uma exegese, ou não, mas ele não é a exegese, entendeu? Não é a mesma coisa. Não. Fim de papo. Por isso que é antônimo. Então acabou. Por isso que é antonimologia. Você está defendendo o vazio. Agora, e a minha antonímia ela é superior a isso que está falando até do livro. Agora, você poderia esclarecer sobre a exegese conscienciológica e a macrosomatologia? Olha, o processo todo é o seguinte, a macrosomatologia, ela existe, fazendo a interpretação assim, sumária, superficial do assunto, ela existe quando a pessoa vai executar uma PROEX que precisa de alguma assistência para fortalecer os seus potenciais. Ela, então, recebe o macrosoma para, vamos dizer, ficar mais potencializada, mais predisposta, mais adequada. É como se ela estivesse maceteada para executar aquela tarefa que ela precisa. Isso é lógico. Começa sempre o seguinte, não tem nada egóico. A maioria do processo, então, de macrosoma diz respeito a Max Proex. É um processo, então, coletivo, grupal, amplo, de interassistencialidade. Isso é muito importante pensar. Essa que é a interpretação que eu estou falando, sumarizando a situação, é mais ou menos isso. Qual o limite entre a plenitude da transparência e o estupro evolutivo? O limite é a cosmoética. Eles inseriram os autores, Valdo. Incluíram? Conseguiram. Que dia que é que tem os autores? Nossa, você marcou? No domingo, às 15 horas, está em Amalo verde. Balona, domingo. Amalo. Na terça-feira está Lucy Luft, às 14 horas. Sim. Na quarta-feira está Amabel Teles, às 14 horas. E na sexta-feira está Lourdes Pinheiro. Tá bom. Fora isso, a gente conseguiu inserir sessão de autógrafos no estande do CAEC da Editares. Aí a gente precisa da Rose lá, viu, Rose? A programação vai ser refeita? Aí eu perguntei quando que isso aqui vai sair no jornal. Porque aqui não tem mais jeito, ó, nesse caderninho. Mas aí eu perguntei quando vai sair no jornal, para oficializar e redimir do erro. E ela falou também que todos os dias eles vão colocar um cartaz grande, colocando a programação do dia. Muito bom. Parabéns a vocês, está tudo certo. Foi feita a justiça na questão. Gente, eu quero dizer para vocês que no domingo
é banco de órgãos. Agora, hoje nós temos 13 itens aqui. Quem é? Hoje é a Carla. Antes da leitura, logo após, a gente vai ter 5 recados. Então, a gente pede para todo mundo falar de uma forma bem breve e sintética. Eu mesma, pela Reaprendência, o Maximiliano, pela Editares, Roberto Laimig, a Daiane e depois a Carla Uma. Bom, pessoal, então vamos à votação. Antimodelo, complemento da descrenciologia, horário nobre, presumibilidade, culturologia, desintermediação, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorexis, pendência e refinamento formal. Bom, então, o primeiro recado, a gente vai ter no sábado, dia 16 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, o laboratório da descensão cosmoética, vai ser dado pela Reaprendência. Então, o objetivo é a elaboração da carta de descensão cosmoética pessoal. E a gente vai usar para isso alguns verbetes, que são descensão cosmoética e uróbulo introspectivo, e um recurso didático, que é uma obra, um estudo de caso, que eu voltei, que está incluído na inscrição do curso. É R$ 90, tem 5 horas de carga horária e começa no dia 16 de agosto, 9 horas da manhã. Então, gente, gostaria de convidar mais uma vez vocês e os teletertulianos para a Feira do Livro, a segunda Feira do Livro de Foz do Iguaçu. Nessa sexta-feira, às 19 horas que ela começa, tem uma solenidade de abertura que é 19 às 20 horas. Aí depois tem mais 1 hora de um evento lá com alguns autores. A feira é ali naquele cartório, ao lado do cartório, em frente à Fundação Cultural. Eles fecharam uma rua ali, tá? Aí não tem lugar para estacionar. Pinheiro, né? Tá bom? Então, a gente gostaria de convidar. Lá, na nossa feira, vai ter o stand lá, que é um stand em conjunto. Ficou muito bacana a programação visual do stand, que é a programação, como que é feito o livro dentro da Conscienciologia, desde saindo da holoteca até chegar na editora lá da Editares, né? E a gente convida vocês, porque lá também os livros vão estar com 20% de desconto. A gente vai ter os autores lá, né? Estão todo dia lá para assinar os seus livros, né? Os autores da Editares. Nós vamos fazer lá também 2 oficinas, né? Uma oficina que é de argumentologia e uma oficina também de revisão de texto, né? Que vai ser aberta ao público lá. E a gente gostaria também de lembrar o seguinte, para os teletertulianos que não vão poder estar lá, nós vamos colocar o Shopcons, que é o site de venda de livros lá da Conscienciologia, que é www.shopcons.com.br.